Olá, boa noite. Essa é a aula do nosso segundo encontro presencial. Esse encontro acontecerá no Polo Sertânia, com a presença do professor Francisco, e no Polo Limoeiro, com a presença da professora Leilane. Infelizmente, no Polo Águas Belas não foi possível encaminhar um tutor, assim como nos polos em que temos apenas estudantes retidos. Portanto, essa aula serve a esses polos, o polo de Águas Belas, Carpina, Santa Cruz e Santana do Ipanema, ok? Sem querer nos repetir, nós vamos retomar a questão da função social da escola, até chegar nas tendências pedagógicas que estudamos na última semana. Então, a gente retoma a ideia de que a escola foi sendo construída ao longo do tempo, né? E em função das demandas da sociedade. Nas sociedades primitivas não haviam escolas e a educação, como já dissemos em um outro momento, ela se dava coletivamente pelos membros da família ou da tribo, e em rituais de iniciação, ou era realizado, no caso dos indivíduos de sexo masculino, a iniciação ao ofício do pai. Então, os garotos aprendiam a profissão do pai. Assim se dava a educação. Aí nós tivemos a educação na antiguidade, a gente tem uma outra forma de organização social. Aí a gente passa a ter a figura, né, do elemento da propriedade privada, que estabelece também uma divisão de classes sociais, e, portanto, a educação passa a ser diferenciada para cada classe social. Não existiam tantas classes sociais, mas, basicamente, a gente tinha como ainda hoje temos uma elite, e a gente tinha um outro grupo de soldados, comerciantes, escravos mesmos nessas sociedades antigas, enfim. E para cada uma desses grupos, a educação era diferenciada, né? Então, a gente tinha uma educação para as elites, que eram as pessoas que detinham recursos, assumiam funções políticas e detinham poder também. Então, para essas pessoas, a educação era mais, digamos assim, rebuscada, com a finalidade de formar essas pessoas para exercer esse papel na sociedade. Para os escravos, basicamente não havia educação. E para esses outros grupos sociais, como soldados, comerciantes, etc., a educação certamente que não era a mesma dedicada às classes dominantes. Era uma educação menos rebuscada, mais, vamos dizer assim, mais simples, com um conteúdo menos complexo, ok? Então, na contemporaneidade, a gente tem o advento na sociedade capitalista, não é? O processo de industrialização, desculpe aí o erro na grafia, na digitação, e o processo de urbanização da sociedade. Junto com esse processo de urbanização e industrialização, vem a necessidade de que os trabalhadores sejam alfabetizados, sejam letrados, que eles saibam minimamente ler, escrever e contar, para que eles possam, atuar com eficiência as máquinas nas indústrias. Então, crescente. Então, a escola, ela é mais recente. Então, a gente não tem escola lá no período, nas sociedades primitivas, nem na antiguidade, como a gente conhece ela hoje. A escola surge, como a gente conhece hoje, né, para ser um local em que todo o acervo cultural, né, que foi acumulado pela humanidade, ele seja repassado, socializado para as futuras gerações. Esse é a finalidade e o papel da escola como a conhecemos.
Bem, essa escola que temos, né, ela vem atender uma crescente demanda social, de um lado a educação das elites e do outro a educação dos filhos dos trabalhadores. Então, essa divisão, essa dualidade no sistema educativo, não só no Brasil, mas no mundo, foi se constituindo dessa forma em função da organização social. De fato, nós temos o ensino médio, por exemplo, que é destinado às pessoas que pretendem, né, prosseguir seus estudos no nível superior. Recentemente, a gente teve uma mudança aí na política educacional que levou uma grande parte dos estudantes jovens do ensino médio, seja do ensino médio regular ou do ensino médio técnico, levou todos ao ensino superior. Isso nunca foi comum na história do Brasil. Na história do Brasil, a gente tinha um ensino médio regular, que não habilitava para uma profissão, e esse ensino médio formava as elites que iam ao ensino superior. Aos trabalhadores restava o ensino médio técnico, que habilitava os filhos dos trabalhadores para uma função, para uma profissão de nível médio, porque considerava que eles não tinham necessidade, né, de realizar um curso superior. Então, o sistema tinha essa característica dual. Hoje a gente já pensa que os estudantes, os jovens que ingressam no ensino médio técnico, eles necessariamente não têm que ser, vamos dizer, impossibilitados, ou não deve ser negado a eles o direito de também decidir se desejam prosseguir os estudos no nível superior. Isso aí cabe a cada estudante, a cada jovem, a decisão, ok? Mas o sistema tem sido organizado historicamente dessa forma. Todas essas mudanças, né, elas têm repercussão no ensino e aprendizagem, portanto, na didática. Né? Então, quando a gente forma um trabalhador, ou melhor, desculpa, quando a gente forma um jovem na perspectiva de que a gente está formando ele para um ensino superior, para ele exercer cargos de direção, então, o conteúdo dessa formação, a metodologia dessa formação é para formar um sujeito autônomo, um sujeito crítico, um sujeito que possa dominar os conhecimentos da ciência, das humanidades, possa utilizar esses instrumentos a serviço no dia a dia, no cotidiano, para resolver problemas práticos e que seja um sujeito autônomo, né, que possa exercer liderança na sociedade. Essa é a ideia. No entanto, quando a gente parte do pressuposto de que a gente tem uma escola para os trabalhadores e é uma escola técnica, então eu não preciso oferecer a esse estudante do técnico, por exemplo, o conteúdo das humanidades, o conteúdo das línguas estrangeiras e outros, a arte, a filosofia, a sociologia. A gente parte do princípio que esses jovens, eles não precisam dessa formação, eles não precisam desse conteúdo. E a formação deles é feita no sentido de formar um trabalhador, aquele que, vamos dizer, cumpre ordens, executa tarefas de forma eficiente, mas que não é o sujeito que toma decisões, né? Então, isso que eu estou falando são repercussões que a gente tem na sala de aula, na forma de avaliar, na forma de desenvolvimento do próprio trabalho, que nos cursos técnicos tem uma herança muito tecnicista do saber fazer. Então, todas as práticas, o desenvolvimento das aulas, dentre outras coisas, muito centrado
tanto nos aspectos das técnicas como do saber fazer, né? Isso é um diferencial no desenvolvimento didático do processo de ensino e aprendizagem que se dá em função do tipo de homem que a gente quer formar, né? Então, o Petitat, ele diz que a escola contribui para a reprodução da ordem social. Essa é a ideia geral. No entanto, ela também participa da sua transformação, às vezes intencionalmente, outras vezes as mudanças ocorrem, se dão, né, apesar da escola. Independente da escola, as mudanças acontecem, mas a escola pode sim e deve ser também um elemento desencadeador das transformações na sociedade. Isso se dá a partir da forma como a gente conduz o processo de ensino e como a gente compreende o processo de aprendizagem, ok? Então, a gente vai entrar aqui no objeto de estudo da didática, as concepções teóricas, revisando, que orienta as práticas didáticas. Então, como objeto, né, a apostila de vocês diz assim, a didática trabalha com um conjunto de elementos que integram conjuntamente a prática pedagógica e não somente a relação com os procedimentos de ensino ou domínio de conteúdo. Porque muitas vezes a gente imagina que didática está relacionada apenas com técnicas de ensino. Então, o professor tem uma boa didática. Se ele domina o conteúdo e se ele domina técnicas de ensino, então ele tem uma boa didática. Mas a didática, o que ele está dizendo aqui, não se restringe a esses aspectos. A didática está para além desses aspectos. Ela comporta ou abarca muitas mais questões. Por exemplo, o planejamento, a avaliação, a relação professor-aluno, a questão da formação do professor, dos saberes docentes, da identidade docente, são questões que são objeto de estudo também da didática, né? Então, para a gente deixar bem claro, qual é o objeto de estudo, de fato, da didática? É o ensino e a aprendizagem. Portanto, ele diz respeito ao professor, diz respeito ao estudante, mas diz respeito ao conteúdo e à mediação entre três elementos, esses três polos do processo didático, né? Porque o professor, você tem o professor, tem o estudante e tem o conteúdo, né? E a ação desse professor, a forma como ele conduz o processo e a forma tem a ver com a didática, é o elemento mediador do processo didático, né? Que estabelece relações e constrói aí e desenvolve um ensino, né? Sob determinadas perspectivas variadas perspectivas, ok? Então, é importante que a gente volte a ressaltar que a didática ela é situada social historicamente, então a gente não pode imaginar que o que a gente faz hoje, né, foi igual que já foi feito anteriormente, nem o que a gente faz hoje vai se perpetuar eternamente no futuro. Hoje a gente tem o advento aí das tecnologias da informação e comunicação impactando fortemente na didática, no desenvolvimento das aulas, né? Na forma como o professor ensina e na forma como o aluno aprende. Isso fruto, não é, de uma sociedade baseada na tecnologia de informação e comunicação, e isso tem tido repercussão, grande repercussão em nossas salas de aula, né? A questão também que a gente quer retomar é com relação à dimensão técnica, humana ou política da didática. Normalmente, essas dimensões elas são tratadas como excludentes e em cada momento histórico, né, elas vão, cada uma delas, sofrendo uma ênfase maior. Ora, a ênfase é na técnica, no instrumental, no aspecto racional da didática,
são os planejamentos, as técnicas, né? Ora é nos aspectos humanos, na relação do professor-aluno, etc. E ora no contexto político, que interfere também na escola e, consequentemente, na sala de aula, porque interfere a forma como a escola está organizada, a política educacional, né, a carreira profissional desse professor, a questão salarial dele, as condições de trabalho dele, tudo isso interfere também no trabalho que ele desenvolve, a formação que ele recebe, a política de formação. Todos esses aspectos também interferem. E a Kandor, o que ela vem defendendo é que todos esses aspectos eles são importantes, porque a didática ela é complexa e multidimensional. Portanto, a gente tem que superar esse reducionismo de ênfase ora na técnica, ora no humano, ora no aspecto político, e considerar o que ela chama e nos chama a atenção e nos convida para uma didática fundamental, que na hora de planejar, de pensar o seu estudante, o conteúdo, como vai conduzir a aula, como vai desenvolver esse conteúdo, como vai organizar, em que espaço, em que tempo essas aulas, de que forma, o grau de complexidade e avaliação, você deve considerar as técnicas, sim, você deve considerar os aspectos humanos dessa relação de ensino e aprendizagem, mas você deve também considerar as condições políticas do contexto e que dão uma configuração diferente a cada contexto em função dessas questões aí políticas. Ok? Então, por fim, a gente vem aí com as tendências pedagógicas. Basicamente, esses dois quadros, eu coloquei propositadamente essa imagem com esses dois quadros, para a gente distinguir pedagogia liberal e progressista. Né? Quando ele diz que há crítica e crítica, a pedagogia liberal ela parte do princípio de que a sociedade é justa, é perfeita, não há nada o que se mudar e que, portanto, o papel da escola e as técnicas, a didática, o que se faz na aula, a forma como o professor conduz a aula, o ensino e a aprendizagem deve estar apenas para adequar esse sujeito a essa sociedade. Então, a didática que decorre dessa tendência é uma didática para acomodação, adequação do sujeito à sociedade como ela está. A sociedade é boa, não tenho que me queixar nada, está tudo bem e vamos trabalhar no sentido apenas de que o sujeito aprenda o suficiente para que ele possa viver, conviver, né, nessa sociedade aceitando as coisas como estão. Porque elas são como são e não precisam mudar, e elas são boas por natureza. Essa é a questão principal. Já as pedagogias progressistas partem do princípio de que a sociedade é injusta, é desigual e que, portanto, cabe também à escola formar sujeitos com uma visão crítica do mundo que possam, a partir dos conhecimentos adquiridos na escola, interferir, né, na sociedade, nas suas comunidades, nas atividades cotidianas, de modo a transformar essas relações sociais, tornando-as mais justas, menos desiguais. Essa é a ideia. Então, dentro da pedagogia liberal, a gente tem a escola tradicional, como a gente conhece, a tradição lá dos jesuítas, né? Uma escola baseada na oralidade do professor, no saber, né, hierárquico do professor, ele detém o saber e o aluno não sabe nada, é a tábula rasa, e cabe ao aluno apenas receber esse conhecimento e reproduzi-lo, né? Então, a gente tem uma renovada progressista, a renovada não diretiva, que está aí na apostila de vocês, eu não vou desenvolver aqui, vocês vão poder consultar e ler, que é importante que vocês leiam e aprofundem essa compreensão de vocês a respeito de cada uma dessas tendências.
né? E a tendência tecnicista, que foi muito também forte, com a tendência lá da psicologia behaviorista, né? Com os estudos programados, com a perspectiva do comportamentalismo, do reforço e da punição, né? Todos essa pedagogia, ela é baseada numa perspectiva racional, instrumentalista, baseada na técnica. Então, ela parte do princípio de que é preciso apenas a gente organizar os meios, o espaço, as técnicas, e que toda essa organização, se bem conduzida, se bem organizada, ela vai poder alcançar o objetivo, que é a aprendizagem. Porém, ela desconsidera totalmente os contextos, ela considera que, vamos dizer, todos esses aspectos bem organizados e conduzidos de forma competente por um professor bem treinado, ele daria certo em qualquer sala de aula. Então, tanto faz uma sala de aula lá aqui na Zona Sul do Recife, ou uma sala de aula numa comunidade periférica na cidade do Recife, estou colocando aqui como exemplo, ele considera que os resultados seriam o mesmo. A gente diz que não, na perspectiva crítica, progressista e crítica. Diz que as condições, o ponto de partida desses sujeitos, ele é distinto. Né? As condições materiais interferem na aprendizagem. As condições de materiais e outras tantas, culturais, cognitivas mesmo, o próprio contexto socioeconômico que eles vivem, as carências, as dificuldades, todas interferem na condução da aula e interferem também no desenvolvimento da aprendizagem. Então, não adianta você ter recursos de última geração, né, se você desconsidera os sujeitos reais que você tem em sala de aula. Né? Você precisa adequar esses recursos e pensar como conduzir a aula, as formas, como utilizar as técnicas, a serviço de alcançar, né, esses estudantes e garantir e conseguir que eles desenvolvam a aprendizagem, certo? Aí a gente tem a pedagogia progressista, aí a gente tem Paulo Freire, a gente tem Rogers também, na perspectiva mais humanista, e tem Libânio, e aí a gente faltou a histórico-crítica, que é o Saviani, né? Então, essas perspectivas, elas partem do princípio que a escola deve prover conteúdo, sim, porque os menos favorecidos, essa comunidade que é atendida pela escola, essa escola de massa, eles devem sim, a escola deve sim garantir o acesso aos conhecimentos, sejam conhecimentos humanos, das linguagens, das línguas estrangeiras, as técnicas, as ciências, acumuladas ao longo da humanidade, para garantir que esse sujeito possa, na sociedade, competir, né, em condição de igualdade com aquele outro estudante que a gente fala, aquele outro sujeito, aquele outro jovem que vem de uma condição mais privilegiada, vem lá de uma escola propedêutica que prepara para o ensino, por exemplo, para o ensino superior, visando ele para que ele assuma funções de comando, né? Então, nesse sentido, essa perspectiva da progressista pensa a escola problematizando as questões do mundo, né? Então, a gente pode pensar aí no aspecto didático, que avaliação, né? Certamente que a perspectiva da avaliação aqui vai mudar em relação da pedagogia liberal. Na pedagogia liberal, a avaliação serve exclusivamente para medir e atribuir uma nota. Não está preocupada com o desenvolvimento da aprendizagem.
A avaliação aqui na pedagogia progressista, não. Ela assume várias formas, vários instrumentos, ela tem diversas dimensões, né? Quando a gente for estudar a avaliação, a gente vai ver, e ela está a serviço, né, da aprendizagem do estudante. Então, ela não está a serviço da aprovação ou reprovação, ela quer entender como se dá o processo de aprendizagem desse aluno e poder intervir nele para garantir a sua aprendizagem. Por exemplo, o caso da avaliação. Mas aí a gente tem a condução do ensino também, das aulas. Ora, numa pedagogia progressista, crítica, para tornar esse aluno, né, autônomo, crítico, reflexivo, que possa atuar de forma emancipadora, né, no mundo e transformadora, ele deveria ser submetido a, vamos dizer assim, a situações didáticas que instiguem ele a refletir, a construir conhecimento, a contextualizar os conhecimentos das ciências com as questões cotidianas que permitam que ele estabeleça relação de problematização, problematizar as questões cotidianas e encontrar soluções a partir da compreensão e da aprendizagem dos conteúdos. Então, é a perspectiva da resolução de problemas, é a perspectiva da construção do conhecimento, da contextualização, da valorização dos conhecimentos prévios, né? Todos os aspectos que a gente estudou lá na psicologia da aprendizagem. Bem, por hoje é só o que eu teria e eu desejo a vocês uma boa atividade. A atividade vai poder ser realizada em dupla, vai também poder ser realizada com consulta ao material. Mas, eu repito, não aceitamos transcrições literais de nenhum material e também não aceitaremos cola. Então, tenham cuidado, leiam com atenção, vocês terão tempo e façam uma boa atividade. É só o que a gente deseja. Garantir que vocês compreendam esse conteúdo, compreendam esses aspectos da didática que são fundamentais para o exercício profissional futuro de vocês como professores. Agradeço a atenção e obrigada.